Fechei os olhos em alguns momentos? Fechei. Oi, gente, tudo bem com vocês? Conforme eu comentei lá no Stories no Instagram, hoje nós vamos conversar aqui sobre Us, ou Nós, como foi traduzido aqui pro Brasil. Esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes, uma parte sem spoilers e outra com spoilers. Assim que começar a parte com spoilers, eu vou avisar, vai ter um aviso, vai aparecer alguma coisa, um sinal, e aí você que ainda não viu e não quer receber spoilers, pode sair do vídeo, fechou? Combinado? Desde já aviso que daqui vai ser daquele jeito diferenciado que vocês conhecem aqui no canal, né? Essa não é uma crítica, eu nem sei, é uma resenha? Um comentário sobre o filme, as coisas que eu achei, assim, as impressões que eu tive, e eu quero compartilhar com vocês. Bem parecido com o que eu fiz lá no filme Corra, lembra? Pra quem ainda não ouviu falar nada sobre Nós, esse é um novo filme do Jordan Peele, que é o diretor do filme Corra, diretor, roteirista também. Esse homem faz tudo, gente, ganha Oscar. O Corra foi o primeiro filme do Jordan, e aí agora ele tá vindo com Nós. Agora ele tá vindo com Nós. E aí agora ele lançou Nós, e ao contrário do que aconteceu com Corra, que tinha um baixo orçamento, Nós, ó, tá, money, tá riquíssimo, um orçamento alto, e também já arrasou nas bilheterias. Eu já vou começar a falar diretamente sobre o filme, mas deixa eu abrir um parêntese aqui rapidinho. Gente, falando sobre o Jordan, você imagina um dia você acordar e ter a cabeça desse cara? Mano, como uma pessoa junta tantas referências assim, vai de um lado pro outro, da comédia pro terror, assim, sinceramente, olha, só nascendo de novo. Agora, pra você que nunca ouviu falar sobre o filme, eu vou dar uma resumida, assim. A gente consegue entender um pouco da história através do trailer. É a história de uma família que tá indo passar o final de semana ou as férias em um lugar de praia. E aí, quando eles chegam nesse lugar, tem uma outra família idêntica a eles, só que muito bizarra, muito estranha. No trailer, a gente já consegue perceber que essa família bizarra vai, assim, atrás dessas pessoas, meio que tentando matar e tudo mais, perseguir. Amo tudo mais, eu falo tudo mais toda hora. Algumas perguntas que rondaram no meu Instagram depois que eu comentei que eu ia ver o filme e que eu tinha visto o filme foram as seguintes. Primeiro, tinha gente perguntando se valia a pena ver o filme. Eu, sinceramente, acho que vale a pena sim você ir no cinema ver o filme. É um filme muito bonito, a fotografia é bonita, a trilha sonora é incrível, a atuação é maravilhosa, tanto da Lupita, dos outros membros da família, a filha dela arrasa demais também na interpretação. Segundo, que eu acho interessante, assim, a gente apoiar filmes com protagonistas negros, principalmente quando os diretores, quando a produção por trás desses filmes são produções negras também. Então eu acho, assim, que vale a pena você ir por conta disso. E terceiro, por causa da Lupita. Mentira, já falei das interpretações. Eu vou destacar aqui de novo, porque, mano, a Lupita é sensacional. Lupita Nyong'o quebrou um outro recorde. Se eu não me engano, a notícia foi essa, que Nós é um filme com uma protagonista negra que teve a melhor estreia da história. É isso, né, Lupita? Você arrasou demais. Então, só pela interpretação da Lupita, eu acho que já vale a pena você assistir. Uma outra pergunta que também veio pra mim foi: eu tenho medo de filme de terror. Eu vou aguentar ver? Querido, você está de cara aqui com a pessoa que tem mais medo de filme de terror na Terra. Não sei, não vou exagerar, não é pra tanto. Mas eu tenho muito medo. Eu nunca vejo filme de terror, minha gente. Nunca. Eu fico tensa, desesperada. E eu aguentei ver o filme. Assim, né? Aguentei daquele jeito. Fechei os olhos em alguns momentos? Fechei. E, assim, pra quem tá acostumado a assistir filme de terror, não é um filme pesado. Todo mundo que tá acostumado falou, não, tranquilíssimo. Uma pessoa que tava comigo falou também, nossa, tava super tranquilo. Não entendi porque você ficou fechando os olhos. Porque eu tenho muito medo quando bota aquela trilha, sabe? Aquela trilha característica de filme de terror. Aí fica aquela cena que você não sabe o que vai acontecer. Se você tem medo como eu, você já sabe. Você já vai com aquela expectativa de quase morrer. Mas, sinceramente, o filme, ele não tem muitas cenas dessas de, tipo, ah, meu Deus, não tem. Acredite em mim. Uma pessoa que tem medo está falando com você que você pode ir. Mas é bom você ir acompanhada, obviamente. E não só por conta do medo, mas porque esse é um filme que você vai precisar comentar depois que você sair do cinema. Sério, sua boca fica coçando pra comentar até na hora do filme. Mas se tá no cinema, você não pode comentar. Mas vai acompanhada. Uma por apoio moral, se você tem medo, e outra pra você poder comentar depois. Uma outra dica, pra quem ainda não viu o filme, é prestar atenção em cada detalhe, porque esse é um filme de detalhes. Tem várias referências. Algumas referências eu acredito que a gente não vai entender mesmo, porque nós não nascemos nos Estados Unidos. Eu, particularmente, tinha alguns fatos que, pra mim,
não faziam sentido na hora do filme, mas que se você prestar atenção, fica mais fácil de você fazer as conexões. E eu acho que a pergunta mais feita foi se esse é um filme parecido com Corra, Get Out. E, na minha opinião, vamos lá, tem algumas características de Corra, mas eu acho que é porque é o Jordan, né? Então ele deixa alguns pontos que você vê similaridade. Mas eu acho que Corra traz uma mensagem mais explícita. É mais fácil de você perceber as interações e os elementos que o Jordan tá querendo trazer. Agora, no filme Nós, eu acho que ele é um filme que você precisa necessariamente ver 2 vezes pra pegar a mensagem. Algumas coisas também ficam bem explícitas, mas, porém, todavia, entretanto, mesmo a mensagem sendo explícita, você ainda fica na dúvida se você interpretou de uma forma certa entre aspas, né? Porque eu acho que esse é um filme que dá margem pra várias interpretações, mas você fica na dúvida se você tá indo pelo caminho correto de entendimento ou não. Inclusive, na mensagem geral do filme, no que ele te entrega. Nós tínhamos boatos que esse não era um filme sobre racismo, como foi Corra. E realmente, não necessariamente ele tá centrado na temática racial. Essa é uma família comum. Tanto que tem uma parada no filme que acontece que a gente percebe que, tá falando sobre a sociedade no geral, mas definitivamente é um filme de crítica social, sabe? Ele traz ali uma reflexão que eu acho que, dependendo do lugar que você parte, você interpreta de formas diferentes. É um filme que, pelo menos aqui no Brasil, eu tenho percebido que tem dividido opiniões. Tem gente que gostou demais, tem gente que não gostou, que odiou, falou, gente, que filme ridículo, lento, não tem nada de terror e etc. Eu realmente não acho que é um terror comum, tradicional, mas ainda assim, mesmo com essa coisa toda do é bom, é ruim, eu recomendaria que você assistisse sim, pra você ter a sua própria visão. O ideal é assistir 2 vezes, mas o cinema tá caro, né, amores? Não sei se será possível, o cinema tá puxado, mas quando sair do cinema você assiste de novo. Uma outra coisa que vale pontuar aqui, que mesmo sendo considerado um filme de terror, né, como ele foi categorizado, ele tem muitas partes cômicas. E essas partes, elas são protagonizadas pelo pai da família, que também tá em Pantera Negra, vocês lembram dele? E ele fica com essa quebra, assim. Então, é um filme que você tem alguns sustos, mas ao mesmo tempo você consegue rir. Mesmo que, particularmente, eu tenha achado que em certo ponto eles exageraram um pouco nas cenas cômicas, sabe? Tinha hora que eu acho que não tinha muito sentido entrar essa pegada. Pra quem tem medo, é ótimo, porque você dá uma relaxada, né? Você dá um sorrisinho, né? Aquele sorrisinho maroto. Aí o corpo relaxa um pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que perde um pouco, assim, a pegada do filme, sabe? Tem hora que tá naquela cena, assim, e aí, de repente, vem a piada e quebra um pouco. Agora, minha gente, eu vou começar a parte com spoilers. Então, se você ainda não assistiu, tchau, bye, bye. Ou, se você quer assistir e não liga pra spoilers, continue. Agora vem cá, minha filha, meu filho. Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar aqui nessa parte é que, gente, esse definitivamente não foi um filme que terminava na sessão de cinema. Isso fica muito, muito claro. Eu vi gente falando assim, eu fui, mas não entendi nada do final, não entendi nada do filme, etc. Querido, você acha que todo mundo entendeu? Eu também entendi um monte de coisa. Você acha que você tá especial nesse não entendimento? Não, meu filho. Eu saí assim, pensando, meu Deus, tô perdida, o que aconteceu aqui? Sair sem chão, sem rumo. Mas, na minha opinião, isso não faz do filme um filme ruim. E pra mim, essa característica de ter que buscar informações pós-filme tá bem clara, assim. Inclusive, porque, não sei se vocês perceberam, mas fica aparecendo lá pra vocês Jeremias 11:11, mas no filme em si, ninguém lê a passagem. E nisso você é estimulado a sair da sala do cinema já procurando o que é Jeremias 11:11, porque ninguém lembrava, minha filha. E eu ia na EBD. Mas quem ia lembrar? Então, assim, o Jordan já sabia que você ia sair do cinema já pesquisando sobre o filme. E pra mim é essa a intenção, porque tô até agora querendo saber, os coelhos significavam o quê? Não sei. As sombras comiam lá os coelhos. Tudo bem. Mas você percebe claramente que tem uma mensagem ali, aquela aproximação da câmera nos coelhos e tal. Aí tem gente falando que, significa fertilidade, porque o coelho representa isso. Teve uma menina que eu vi dos Estados Unidos falando que representava a Páscoa, que era a ressurreição de Cristo. Que aí tem aquela imagem lá aquele cara lá de braços abertos, que parecia um espantalho e tal, que era o cara do Jeremias 11:11. Tava representando Cristo morrendo.
Fih, tem várias interpretações. Tesoura, não sei o que significa também. Fui ler, fui procurar. A corrente lá com os vermelhinhos. Na hora do filme eu tava com tanto medo, que eu fiquei com muito medo. E aí, saindo do filme, conversando, a gente chegou à conclusão que... A gente não, na verdade, chegaram à conclusão por mim que poderia representar a questão do muro dos Estados Unidos, o muro pra separar do México. Eu nem tinha me ligado, nem peguei a referência, querido, nem peguei. Fiquei, gente, por que eles estão dando mão dada? Tinha lá a questão do protesto que aparece no início do filme. Por isso que eu falo que é um filme pra se assistir 2 vezes, principalmente pra quem fica com medo de filme de terror. Porque eu fico com tanto medo de vir um susto, que aí eu não absorvo. Então você não está sozinho, você que saiu, não entendeu nada, vem cá. Na verdade, eu não posso falar que eu não entendi nada. Eu tive a minha interpretação de algumas cenas e alguns fatos e eu vou compartilhar ela aqui com vocês. Mas é aquilo que eu falei lá no início. Essas interpretações, elas vêm muito partindo do meu olhar sobre o mundo, sobre como eu vejo as situações. Então, assim, eu fui muito por esse lado, que é o lado mais da crítica social. Mas a gente precisa ter claro que esse é um filme com muitas referências de arte, de psicanálise, de outros filmes de terror. Então, assim, tem muita coisa que você vai ter que pesquisar mesmo, até da Bíblia, né, queridos? Eu acho que uma das possíveis interpretações que já ficam meio claras desde o início é que, de alguma forma, as sombras representam minorias. Não lembro em qual cena essa minha ficha caiu. Ah, lembrei agora da cena que a ficha caiu. Foi quando eu não lembro o nome dos personagens, gente, desculpa. Não me confundi. Vou botar Lupita de dread e Lupita de vermelho. Fechou? É esse combinado da gente, então. Quando a Lupita de vermelho comenta, falando que, olha só, eu tava aqui olhando pra você, vivendo a vida perfeita, construindo sua família, tendo filhos, adquirindo bens, tendo brinquedos pra brincar e etc. Enquanto eu tava aqui à margem da sociedade, assim. Eu acho que isso, desde o primeiro momento, já fica muito claro. Inclusive, quando a família da Lupita de dread vai e pergunta, mas quem são vocês? E aí a Lupita de vermelho responde, nós somos americanos. Inclusive, né, vale dizer aqui que uma é totalmente diferente da outra. A família traz essa pegada de... Mano, um lado não parece nada com o outro. O pai, durante o filme, eu tentei ficar buscando essa similaridade com o pai do lado da Lupita de dread. Mas mesmo assim, eu não conseguia ver. O pai de vermelho, ele não tinha nada no olhar, assim, era um olhar muito perdido, sem brilho. Então, interpretação, ó. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Nesse primeiro momento, a Lupita de dread, ela já se mostra bem estranha, realmente. Aquela cena onde ela vai falando sobre o porquê ela não tava gostando de estar ali na praia e tal, que ela fica de costas olhando pro espelho. Mano, aquela cena traz uma sensação muito, muito estranha. Você percebe que tem alguma coisa acontecendo ali, mas você não sabe explicar o que é, né? E aí a gente só vai saber no final, né, do filme, que aquilo dali é tudo muito conturbado pra ela. Porque lá no final a gente sabe que as duas trocaram de lugar. As interações do filme são coisas que chamam a atenção também, mas algumas delas eu só me atentei depois de ler textos acerca dessas interações. Como, por exemplo, a questão do filho no carro, né? Que o filho fala um palavrão e aí eles vão e repreendem o filho. E aí depois eles começam a cantar o rap que, de certa forma, faz uma apologia às drogas, né? Ao uso de drogas. E essa é uma cena que faz lembrar até a cena de Corra, né? Que tem aquela cena onde o protagonista tá junto lá com a namorada, eles estão no carro. E aí é interessante a gente perceber que em Corra também tem essa coisa que, se você não sabe todo o contexto, você deixa passar. Porque em Corra, não sei se vocês lembram, o policial para o... qual é o nome dele? Tô com preguiça de procurar, gente. Vocês sabem o que é. O protagonista para ele. E aí a namorada vai tomar a frente e não mostra a questão da identidade e tudo mais. E só lá na frente a gente percebe que aquela interação não foi pra necessariamente proteger o namorado. Porque como eles iam desaparecer com ele, era bom não deixar rastro. Se eles tivessem dado a identificação pra polícia, isso deixaria um rastro mostrando por onde ele tinha passado. Quando a gente vem pro filme Nós, a gente percebe também que essa cena do carro tem uma possível interpretação. Que é essa interpretação da adequação, mas
é uma adequação que ela é forçada, que ela deixa brechas, sabe? É quase como vestir uma máscara, ser hipócrita, sabe? Em certos momentos, pra aparentar uma perfeição de vida e uma perfeição na mensagem. Fora que pessoas negras estão acostumadas com essa coisa de necessariamente ter que parecer uma pessoa mais polida. Uma outra coisa, falando sobre aquela questão das minorias, né? Eu acho que fica bem claro a questão do encarceramento, como você causa um isolamento daquilo que você considera que vai trazer problema. Quando a gente discute a questão do encarceramento em massa, a gente fala muito sobre isso, né? Como as minorias têm sido encarceradas nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, e como isso, de certa forma, traz uma tranquilidade pra quem tá do outro lado e traz uma sensação que o problema acabou, que o problema está isolado. Só que não, na verdade, essa divisão, essa estrutura social é o problema. Então, isolar um grupo que é visto como problema não necessariamente deveria ser visto como solução, mas a gente sabe que na nossa estrutura isso é visto como solução, e aí o filme traz essa cutucada, sabe? Vocês estão vivendo aqui a vidinha de vocês, mas tem gente que tá vivendo dessa outra forma aqui, e parece que se a gente não tá vendo essas pessoas vivendo dessa outra forma, o problema tá solucionado, quando não, o problema não tá solucionado. Eu vi gente comentando também que não concordou com o final, com a virada do final, porque a virada do final faz todo o filme perder o sentido, e mano, pra mim isso não tem muita lógica. Obviamente eu sei que o filme deixa algumas pontas soltas, eu não sei se de forma proposital, porque eu também já li uma entrevista do Jordan falando que ele quer dar uma sequência aos filmes, ele quer produzir mais, então eu não sei se ele deixou as pontas soltas pra explicar nessa sequência, ou se foram pontas soltas mesmo que ele decidiu não explicar. Gente, sério, quem vai entender aquela cabeça? Não dá, assim, tem gente que tá no outro nível, vocês sabem, mas eu acho que essa virada pra mim explica muita coisa. Primeiro que a Lupita de Dredd, ai gente, sério, quem gosta de crítica de cinema vai me odiar por isso, que eu não tô falando o nome da personagem, mas eu não sou boa com nomes, desculpe. Ela, em muitas cenas, demonstra que existe um outro lado dela ali sendo colocado pra fora. Naquela cena onde a família de amigos brancos é morta e ela vai lá e mata a Sombra daquela forma, a gente já percebe que tem alguma coisa estranha ali, porque o filho dela dá uma olhada pra ela de uma forma meio... Ei... O que tá acontecendo aqui? E aí, nesse momento aí da casa, eu acho que também tem uma coisa que pra mim faz muito sentido com o final, né? Porque pra mim, esse filme falou muito sobre a questão da assimilação e da acomodação. Do quanto você pode ser absorvido por uma ilusão de uma vida perfeita, de um sonho americano, do sonho americano. E isso pode, de alguma forma, te anestesiar ao ponto de você não querer sair daquela posição. Mesmo que você saiba que existe um outro grupo vivendo em condição subhumana. Eu chamaria isso de capitalismo, né? Daria o nome. Eu acho que o filme expõe muito essa dualidade, inclusive na hora da virada, porque eu não sei se vocês tiveram essa percepção, mas a Lupita que subiu, a Lupita de Dredd, ela era a única pessoa no mundo daqui que sabia o que acontecia no outro mundo e sabia que existia um outro grupo lá precisando de ajuda, de libertação daquele encarceramento, e mesmo assim ela subiu e decidiu não fazer nada, decidiu só se adaptar e esquecer esse passado. Vocês conseguem perceber o quanto essa dinâmica é comum pra gente, sabe? Principalmente tá passando pelo processo de ascensão social e etc. Você é sempre estimulado a deixar pra trás aquele seu passado e aquelas coisas que te aprisionavam de alguma forma naquele submundo. E em contrapartida, a Lupita que desceu, ela sabia que existia um outro mundo melhor e aí ela organizou uma revolução. E aí entra uma outra reflexão, né? As sombras eram realmente ruins ou a gente tava só diante da reação do oprimido? Porque essa é uma questão, né? Porque quando muitas vezes o oprimido reage com violência, a gente tem a impressão que, agora esse grupo aqui representa a parte ruim. Mas será mesmo? Eles estavam querendo trazer uma mudança, né? Estavam querendo... Tudo bem que eles não precisavam ter matado todo mundo, né? É verdade, não precisava, não tinha necessidade. Poderia ter organizado de uma outra forma. Mas é uma questão que fica aí no filme. E por último, uma outra interpretação que eu vi, que eu achei muito, muito, muito interessante. Cabeça, tipo... explodiu. Cadê aquele emoji da cabeça explodindo? Inclusive, eu vou deixar esse texto que eu vou mencionar agora junto com outros textos aqui embaixo pra vocês terem mais interpretações e entenderem mais. E a cabeça de vocês também explodir igual a minha. Nesse texto, o autor traz uma questão que a gente debate muito, né? Sobre a influência do meio. Porque a Lupita de Dredd, ela nasceu no meio ruim, sem qualquer assistência, sem qualquer perspectiva. E aí, quando ela passou por um meio mais positivo, ela se tornou uma pessoa
pessoa diferente, assim. Porque eu até tava conversando isso com uma amiga minha, a Karina. Ela falou assim, eu acho que a virada não faz sentido, porque a Lupita de Dredd, ela ficou toda hora protegendo a família, porque ela não agia de forma ruim e tudo mais. E aí vem essa reflexão do meio. Na verdade, a Lupita ruim não era mais tão ruim assim. Ela tinha traços que remetiam a essa infância, a gente percebe isso durante o filme, mas na verdade ela se tornou uma mãe amorosa, que tinha uma família legal, e ela seguiria normalmente o rumo dela se não fosse essa volta, né? Até que fez terapia, Lupis de Dredd fez terapia também, pra melhorar. Se não fosse essa volta e esse toque no trauma. Porque, assim, mesmo a gente sabendo no final que elas trocaram e que, teoricamente, a Lupita boa era a Lupita ruim da Sombra, na verdade, ela não era ruim, assim. Ela tinha se tornado uma pessoa comum. Ela realmente se tornou uma outra pessoa. E, por outro lado, a Lupita que a gente entendia que era boa, que era a vermelhinha que desceu, ela se tornou uma pessoa muito amarga, porque ela saiu de um meio bom pra ir pra um meio ruim, cresceu naquele meio ruim, ficou aprisionada naquele meio ruim, mas mesmo assim decidiu organizar uma revolução pra conseguir libertar todas aquelas pessoas. Porque eu fiquei pensando nisso também, eu não sei, eu vou ver o filme de novo, talvez isso não seja possível por causa da narrativa, mas eu fiquei pensando se não seria possível ela tentar sair sozinha, porque ela era a única pessoa que falava, ela é a única pessoa que talvez conseguisse ser absorvida nesse outro mundo se ela saísse dele, se ela conseguisse sair, mas não, ela decidiu fazer com que todo mundo saísse. Mas aí também a gente fica meio assim, do tipo, por que não saíram antes? Fica umas coisas meio abertas, mas tudo bem, o filme, ao meu ver, é um filme bom. Eu não tinha percebido a troca das crianças antes. A pessoa que tava comigo comentou, eu percebi antes que elas tinham trocado, não, eu só percebi no final, né? Eu fiquei tipo... Fiquei igual aquele meme. Sério mesmo que você me enganou dessa forma. Mas foi uma boa virada pra mim. E eu acho que é isso. Me contem aqui embaixo as interpretações de vocês, o que vocês acharam do filme. Eu quero saber de tudo. Tragam novas informações que eu ainda não acessei. Sério, cada nova informação, a minha cabeça explode. Então vem com tudo, traga as suas interpretações, as suas revelações. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir e de se inscrever aqui no canal. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.